Bom, eu trago agora um convidado que analisa o dia do conflito no Oriente Médio, o professor de Relações Internacionais, Direito Internacional, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Tudo bem, professor? Como sempre, obrigado, boa noite, bem-vindo sempre. E eu já vou emendar a primeira pergunta, professor. Nelson Kobayashi falava dessa reação do Líbano. O quanto isso é simbólico, não é, professor, nesse conflito, mostrando realmente que há essa escalada do conflito, ou é algo pontual, um revide pontual, porque aí, claro, com a palavra o senhor que conhece bem o poderio bélico desses países. Professor, bem-vindo. Boa noite, Tiago, boa noite a todos. É uma preocupação, né? O Estado israelense justifica a invasão ao território libanês para atingir, não é, Tiago, um inimigo específico, que é o Hezbollah, que não só é, como já falamos, uma força jihadista, é um partido político e é um movimento, vamos dizer assim, de agremiação dentro da comunidade xiita libanesa. Então, a ação é contra o Hezbollah, especificamente, o braço proxy do Irã, mas não dá para que, de fato, fazer uma distinção de quem é o inimigo, quando uma força estatal viola território e soberania de um outro Estado. Então, já vimos ações específicas contra as forças libanesas e contra espaços urbanos, inclusive Beirute, né, atacados aí de forma pontual. O problema é que o Líbano é um Estado, Tiago, fraco. É um Estado que o exército as forças armadas, de uma forma geral, são incipientes, são muito mais uma força de segurança. Não é? Vemos o Líbano como um Estado tampão, mas essa ação de Israel também, e essa é a minha preocupação, é incitar, de alguma maneira, uma ideia de unidade de resistência contra a ação israelense dentro do território libanês. Até então, o Hezbollah era visto, inclusive dentro do território libanês, como uma força à parte. Nós sabemos que o poder no Líbano ele é tripartite entre comunidades, a comunidade cristã, a comunidade sunita, a comunidade xiita, e há um tensionamento, mas com essa invasão poderemos ter aí vamos dizer, uma concepção de unidade na resistência, além de termos a preocupação de como essas forças do Hezbollah irão responder, se não por meio, talvez, de ações que a gente já temia lá no Hamas, guerras de guerrilha contra as forças israelenses. Sim. É uma situação preocupante. Professor, não quer demais lembrar para a nossa audiência, o senhor é um especialista em Oriente Médio, conhece a história como ninguém, também toda a implicação geopolítica. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte, pessoalmente, de tanto já, obviamente, acompanhar a situação nessa região, o senhor acredita numa escalada ou um conflito já se escalou? E, principalmente, se houver esse ataque a essas áreas petrolíferas do Irã, como o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a declarar, o que talvez publicamente não poderia se declarar, porque o petróleo disparou no mercado, 5% pelo menos de alta. Isso pode nos remeter ao que aconteceu no início da guerra da Ucrânia, com a escalada também do petróleo. De que forma o senhor acha que vai se desenrolar esse conflito? Vou analisar 3 pontos que devem aqui ser enfocados. Guerra no Oriente Médio sempre gerará uma consequência no mercado energético, repercussão no preço do petróleo. Isso foi na Guerra do Golfo, isso foi na Guerra do Iraque, isso foi na Guerra da Síria e agora acontecerá em relação a essa situação do Irã. Quanto à escalada de violência, Tiago, eu vou dizer para você que o que eu vejo não é necessariamente uma intensificação de violência. A violência já estava posta, mas aqui agora as máscaras caíram. Sempre soubemos que o Irã era o grande artífice desse conflito. Hamas, Hezbollah, e a estratégia do governo Netanyahu
foi, basicamente, colocar o Hamas de joelhos, não destruí-lo, porque causa não se destrói. Então, nós vamos destruir a força de mobilização do Hamas e suas lideranças. Depois, na primeira ação de Israel, externar que o Irã estava por trás de tudo isso. Posteriormente, agora, agir contra o Líbano, diga-se, o Hezbollah, que foi o grande agente proxy do Irã em relação a esse conflito envolvendo o Hamas. E, eu insisto, há de se falar aqui de trazer uma provocação, uma ação que é intencional de Israel, de o quê? Trazer o Irã efetivamente ao conflito, sair das cortinas, para que haja, sim, futuras retaliações de Israel. Israel quer confronto com o Irã, ciente que o Irã é o grande artífice disso. E, por fim, a minha última grande preocupação, em função do enfraquecimento desses movimentos de insurgência, há o risco, meu amigo Tiago, de nós vermos o retorno de ação de soldados solitários, de homens e mulheres que agem por meio de atos terroristas, como já aconteceu em Jafá. Então, a minha preocupação é, novamente, o ressurgimento, em função do enfraquecimento dessas forças jihadistas de insurgência, a agirem por meio, né, de medidas terroristas, mas por meio de ações solitárias dentro de espaços civis, o que seria também um grande retrocesso. Professor Danilo, vou chamar os nossos comentaristas, a Dora Kramer aqui nos estúdios e o Nelson Kobayashi também participando com a gente. Dora Kramer. Professor, boa noite. Eu queria entender a posição desses outros países árabes, outros países ali da região. Por exemplo, a Arábia Saudita, Jordânia, que são supostamente, não explícito, mas estavam num processo, antes disso tudo, de construção de acordos com a Israel. A gente não ouve nada na região sobre esses países não se manifestam. Por quê? Como é que é? Explica como é que é essa situação ali na região com relação a esses outros países. Ótimo, Dora. O que nós temos que observar ali é que existem forças regionais em tensionamento. Então, a Arábia Saudita é uma liderança de países sunitas na região que sempre diga-se, a partir da Revolução Islâmica, né, sempre teve um tensionamento com o Irã e o regime xiita estabelecido desde 1979, em disputas regionais. Nós temos também que perceber que, de 2017 para cá, os países sunitas, especificamente os países do Golfo, né, que são países que orbitam dentro da força de influência saudita, começaram a se aproximar de Israel por meio do Pacto Abraâmico, que era, inclusive, uma forma de viabilizar um grande acordo entre Israel e a Arábia Saudita, que contava com a tecnologia israelense para futuros empreendimentos dentro do território saudita, inclusive a tal cidade vertical. Insistimos, a guerra foi uma forma de desestabilizar esse processo de acomodação entre países sunitas e Israel. Então, os sunitas se recolhem, Dora. E por que se recolhem? A causa palestina é uma causa muito sensível. Envolve não só a questão árabe, mas a questão islâmica. A Arábia Saudita é um grande país que representa a liderança árabe na região e é também, simbolicamente, a guardiã do Islã sunita. Então, ela se recolhe. Mas ela o quê? Não toma uma posição, porque isso fortaleceria o Irã. Esse é o grande ponto. Isso é um inimigo histórico. Mas observamos que alguns países que já estabeleceram relações de paz já começam a expor insatisfação. Estou falando de países como a Jordânia.
que tem um tratado de paz com Israel desde 1990, né, para lá de 92 especificamente, e aí nós vamos ver na Assembleia Geral da ONU o rei Abdullah questionando as ações de Israel, questionando os conflitos. Então, isso gera uma instabilidade, vamos dizer, uma inamistosidade velada. Essa é a grande questão. Mas os sunitas se recolhem, porque isso é uma causa xiita, é uma causa iraniana. Então, não há de se apoiar um inimigo regional histórico. Perfeito. Esse é o ponto. Professor, a última pergunta do Nelson Kobayashi. Koba. Professor Danilo, sempre um prazer falar contigo aqui no Jornal Jovem Pan. A minha pergunta é sobre os Estados Unidos, porque diante desse ataque direto do Irã contra Israel, recente agora, houve uma manifestação do presidente Joe Biden sobre um possível ataque em uma área de exploração de petróleo. Qual é a sua visão sobre a entrada ou não dos Estados Unidos e qual seria o impacto disso? Primeira questão do petróleo, Kobayashi, nós temos que lembrar que o Irã, há muito tempo, está sob sanções. Então, o impacto econômico desse petróleo é mínimo em relação à questão do abastecimento ocidental. Né? Essa é uma questão. Isso é muito mais uma questão da psicologia de mercado, Kobayashi. Esse é o ponto. Segundo ponto, os americanos, eu reforço sempre, são os guardiões da segurança, estabilidade e sobrevivência de Israel. Eles vão conter, já advertem. Os iranianos que coloquem as barbas de molho, e aqui não é um trocadilho, coloquem as barbas de molho, porque a ação virá e será americana. Então, você nota sempre que as ações retaliatórias do Irã sempre são justificadas pela ideia da autodefesa, da resposta e autodefesa. Essa última foi um pouco forçada, porque a ação foi contra um aliado iraniano. O que eu acredito, Kobayashi, é que não haverá um apoio declarado, né, de uma ação direta contra o Irã, mas haverá um apoio velado, talvez, de uma ação militar aérea implacável de Israel contra o Irã, que é um projeto do Netanyahu desde o governo Trump, desde a causa nuclear que envolveu o Irã e o governo Trump. Então, observemos. Ô, professor, temos mais um tempinho. Eu queria aproveitar e emendar na pergunta do Kobayashi. Se o senhor acredita pessoalmente que pode haver um ataque massivo de Israel em relação ao Irã, e é possível saber o quanto que o Hezbollah já foi atingido ou comprometido com essa guerra nas últimas semanas? Ainda, Tiago, eu acho muito recente. Não é? A ação militar em Israel ainda é muito recente. Vimos também que soldados israelenses tombaram em confronto. Então, nós temos que ver ainda os resultados, a repercussão da resistência do Hezbollah. Volto a insistir, eu quero saber qual é a forma efetiva de resistência do Hezbollah, se existirá resistência, se essa resistência for de guerrilha, se isso não pode emperrar a ação de Israel. Já tivemos problemas em 2006 em relação a essa situação. Então, nós temos que ter cautela em relação a isso. A ação militar, né, contra o Irã, especificamente, não será uma ação por terra, que é inviável uma ação por terra. Temos aí 3 países, né, entre eles ali, é impossível, mas eu não descarto uma ação por via aérea intensiva e que não fique só restrito à questão das fontes petrolíferas, mas das áreas nucleares, de desenvolvimento de tecnologia nuclear, que é o grande foco histórico do governo Netanyahu. Bom, professor Danilo Porfírio de Castro Vieira, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza por nos atender e explicar o contexto desse conflito que estamos acompanhando. E bom lembrar que na segunda-feira, 1 ano do conflito, do início, né, na verdade, do conflito em relação a Israel e o Hamas. Muito obrigado, professor, como sempre. O senhor volta, é sempre convidado. Um abraço. Um abraço forte a todos e muito obrigado.
Obrigado.